Fala galera, meu nome é Jonas, sou aluno do segundo ano do Coleção Domingos e hoje eu vou explicar para vocês o que é o MHS. O MHS se trata de um movimento periódico que leva o nome de movimento harmônico simples. Como assim um movimento periódico? Nesse movimento a gente vai calcular as quantidades de oscilações em um determinado intervalo de tempo, ou qual é o determinado intervalo de tempo que demora para acontecer uma oscilação completa. O que seria uma oscilação completa? Nesse caso aqui, que a gente tem dois casos, que é o sistema massa-mola e o pêndulo simples, seria, por exemplo, de uma amplitude, ela vai até a outra e voltar para essa amplitude. Eu já vou explicar o que é essa amplitude, o que é esse zero. E do mesmo jeito aqui, de uma amplitude até a outra e voltar para a amplitude. Como vocês puderam perceber, aqui na amplitude a gente tem um sinal de negativo, tanto aqui quanto aqui. Só que tem um porém. Esse sinal, né, ele só vai determinar direção. Ele não vai determinar mais nada na sua conta. E basicamente é isso que serve o sinal das amplitudes. Só para você ver se está antes ou depois do ponto de equilíbrio. E o que é esse ponto de equilíbrio então, Jonas? O ponto de equilíbrio ele é o momento onde o bloco da mola ou onde está o peso do pêndulo, ele tem aceleração máxima, energia potencial igual a zero, porque é um momento, se você deixar o corpo parado, ele não vai se mexer mais. Mas como assim energia cinética, energia potencial? O que é isso? Energia potencial é o potencial que você tem para ter esse movimento, energia cinética é o movimento propriamente dito. Mas se o bloco ficar naquele lugar, ele não vai mexer, então como é que a energia cinética pode ser total? Vou dar um exemplo comigo mesmo. Se eu estou aqui no ponto de equilíbrio, e aqui é uma amplitude, e aqui é a outra amplitude, se eu estiver no ponto de equilíbrio e vir para a amplitude, o ponto de... Opa! A gente sempre vai ter a condição de uma força restauradora, que vai ser a constante elástica. No caso do sistema massa-mola, a constante elástica sempre vai puxar para o meio. Então a constante elástica está puxando para o meio. Vim parar no ponto de equilíbrio. Só que tem um porém, tem a inércia. Então esse bloco vai continuar em movimento. Só que como ele sempre está puxando para o ponto de equilíbrio, ele vai começar a desacelerar. E quando ele chega na amplitude, a velocidade dele é igual a zero e ele começa a acelerar novamente para voltar do ponto de equilíbrio. No caso do ensino médio, que é o que a gente está estudando agora, não existe nenhuma... o fenômeno é estudar sem resistência. Ou seja, não tem força de atrito, não tem resistência do ar, não tem essas coisas. A gente só vai estudar o movimento propriamente dito. Aí no curso superior, provavelmente, estuda sobre esse fenômeno com resistência. Com isso, no sistema massa-mola a gente tem essa fórmula. O período é igual a 2π vezes raiz quadrada de m sobre k. O que é esse k? O k é a constante elástica que eu falei. O que é essa constante elástica então? Essa constante elástica é a rigidez que essa mola vai ter, a dificuldade que ela vai ter para vir para o ponto de equilíbrio ou para sair do ponto de equilíbrio. E essa constante elástica ela não é calculada sozinha. Como você pode ver aqui, ela é calculada por Kx, ou seja, vai ser a rigidez da mola vezes a distância da onde que essa mola está, para a gente calcular a constante elástica. Então, esse que é o sistema massa-mola, basicamente. O T aqui é período. O que é o período? Esqueci de falar, inclusive, que é muito importante. O período é o tempo que você demora para ter uma oscilação completa. Ou seja, estou no ponto de equilíbrio, vim para a amplitude negativa, passei pelo ponto de equilíbrio, amplitude, ponto de equilíbrio novamente. Ou seja, um movimento completo, que você vai passar por todos os pontos e vai voltar para o mesmo lugar onde você estava antes. Você pode pegar da amplitude até outra e voltar, ou você pode pegar de uma amplitude até outra e voltar, ou igual eu fiz, do ponto de equilíbrio, passando pelas duas amplitudes, voltando para o ponto de equilíbrio novamente. Depois, não menos importante, a gente tem o pêndulo simples. O pêndulo simples a gente vai pensar de uma maneira diferente. Por quê? Porque não tem constante elástica no pêndulo simples. No pêndulo simples a gente tem a força traçora, o peso e a gravidade.
a força tratora ela é exercida por um fio. Então, como vocês podem ver aqui, a fórmula é diferente. Esse L é o comprimento do fio e o G é a gravidade. Só que ele também tem uma força restauradora. Nesse caso, como não existe a constante elástica, a força restauradora é o Px, ou seja, é o peso do bloco que vai ser dividido entre o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Se eu não me engano, é esse o nome. Se eu tiver errado, depois na edição eu coloco os nomes corretos. É basicamente isso. Ele é dividido desse jeito e essa é a fórmula. O período é igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G. Outras coisas importantes também que a gente tem aqui. Velocidade linear, velocidade angular e a frequência. A gente tem que a frequência é o inverso do período. Ou seja, o que é a frequência? A frequência vai ser a quantidade de oscilações em um determinado tempo. E o período, quanto tempo demora para ter uma oscilação. Velocidade linear, que é calculada pela aceleração, vezes, no caso do pêndulo simples, isso, e no caso do sistema massa-mola, isso daqui. E a velocidade angular, que vai ser 2π sobre o período, ou igual eu falei, como o período é o inverso da frequência, 2π vezes a frequência. Questão é: determine a frequência de um sistema massa-mola de constante igual a 640 newtons por metro, presa em uma caixa de massa a igual 10 kg. Para tornar mais fácil o nosso entendimento, a gente vai passar para o caderno. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. E outra fórmula da velocidade angular também é a raiz quadrada de k sobre m, que são justamente as informações que nos são fornecidas. E a gente quer descobrir a frequência. Então a gente vai isolar essa frequência, ou seja, a frequência é igual à velocidade angular dividido por 2π. Se a gente descobrir a velocidade angular e a gente sabe que o π é igual a 3 nessa questão, que eu estou arredondando aqui, porque o π pode ser igual a 3,14 ou pode não acabar até não dando valor de π, e aí você vai deixar desse jeito. Nesse caso que a gente está fazendo aqui para a gente aprender, eu vou arredondar o π para 3. Então, a gente tem que ter essa informação da velocidade angular. Para a gente calcular a velocidade angular, a gente vai fazer a raiz quadrada de k sobre m. E a gente sabe que o k é 640 e que o m é 10. Fazendo uma conta rápida e simplificando aqui, a gente tem que a velocidade angular é igual a raiz de 64, que é igual a 8. Então a gente já sabe que a velocidade angular é igual a 8. Então a gente vai fazer essa conta aqui agora. A frequência é igual a 8 sobre 2π, que como nesse caso é 3, 8 sobre 6. Fazendo uma conta rápida também vai dar mais ou menos 1,33. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. E muito obrigado.